Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar esse que nós estamos de pé, convidá-los para lermos um texto da Bíblia. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quantos irmãos manuseiam a Bíblia? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com esta igreja querida e conhecer aqui esse salão que eu não conhecia ainda. Para mim é uma alegria estar com os irmãos. Quero fazer aqui meu agradecimento aos líderes que nos convidaram para estar aqui, irmã Semana, irmã Gabriel, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Também as suas respectivas famílias. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros aqui presentes, pastores setorial, local. É uma alegria rever os nobres servos de Deus, irmão João, uma alegria rever irmão Rubens, enfim, esses obreiros que já servimos a Deus juntos, e ao irmão Vitor não servir junto, mas de viver bons momentos na presença de Deus. Deus te abençoe muito, pastor. Alegria revê-lo. Minha prima, Deus abençoe muito. Enfim, a toda a igreja querida. Uma alegria muito grande poder estar junto com esse coral lindo, o mais bonito de Botina, porque é o que serve a Deus junto conosco. Deus abençoe muito a liderança, esses guris que são nossos queridos amigos já de uma longa data. Deus abençoe muito a igreja aqui nessa noite, cada um dos amigos, irmãos, vejo muitos rostos conhecidos. Eu desejo que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial. Atos capítulo 2, nos versículos de número 1, diz a palavra do Senhor. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E desapareceram línguas como de fogo, que repartiram-se e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 17, irmãos. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais na terra. Amém, irmãos? Por favor, tomem assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acompanhei a leitura bíblica do tema que é a diretriz desse trabalho de 4 dias ou de 4 noites, e eu sempre me preocupo em pregar dentro do tema que os irmãos sugerem, mas como nesta ocasião são 4 pregadores diferentes, eu pensei que poderia seguir a risca a orientação que Deus me deu e ministrar sobre a palavra que Ele colocou no meu coração. E tenho certeza que no final de semana os outros ministros, pregadores da palavra de Deus, vão adentrar nesse tema bíblico que os irmãos escolheram para este trabalho. Meus amados irmãos, quando nós lemos este texto bíblico que nós juntos acompanhamos, nós estamos diante de um dos maiores projetos de Deus na terra. Nós estamos diante, talvez, de um dos maiores projetos de Deus pós a salvação no Calvário. Sem sombra de dúvida, o maior projeto de Deus é a salvação de todo aquele que nele crê. E a salvação que foi efetuada, ou foi exemplificada, foi confirmada na cruz do Calvário. Este, sem dúvida, é o maior evento, e o maior projeto, e o maior propósito de Deus com a humanidade. Porém, irmãos, se nós fôssemos
aceitar a Cristo hoje como Salvador, e amanhã todos nós morrêssemos, ou passássemos pelo arrebatamento da igreja, a salvação de todos nós estaria garantida, estaria pronta, não haveria nenhuma possibilidade de nós perdermos a nossa salvação. Só que a grande verdade é que eu sirvo a Jesus há 16 anos, e eu espero Ele voltar a 16 anos, ou no meu particular, passando da morte para a vida, ou no conjunto, não no individual, mas no conjunto com a igreja. Eu espero Ele voltar, e eu creio que você espera também. Só que ter uma experiência com Cristo de salvação não é certeza que você será salvo. Ter uma experiência de salvação com Jesus não é convicção de que eu serei salvo, de que eu de fato vou morar no céu. Porque na verdade os anos que seguem depois da nossa primeira experiência com Jesus, na verdade nós vamos descobrindo, nós vamos percebendo que a experiência com o Calvário é só o primeiro passo, que a experiência com a cruz de Cristo é só o primeiro passo para chegarmos ao céu. Na verdade, irmãos, quando nós temos a primeira experiência com a cruz é a cruz de Cristo. Só que no segundo dia, depois da primeira experiência com a cruz de Cristo, a cruz já não é mais de Cristo, é nossa. Porque a Bíblia diz: quem quiser seguir-me, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a exemplo de Cristo, dos sofrimentos que Ele passou, das dores que Ele enfrentou, e de uma forma figurada, todos os dias pela manhã a gente tem que acordar e pegar a cruz. Não dá para acordar e ir para o trabalho sem a cruz. Não dá para acordar e ir para a escola sem a cruz. A cruz faz parte da nossa vivência espiritual na terra. Até porque a cruz é a garantia que nós poderemos trocá-la por uma coroa de glória. A cruz é a garantia de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Crente sem cruz é crente sem identidade. Crente sem cruz é crente sem rumo. Crente sem cruz é crente sem, aleluia, sem algo definido. Mas eu creio que todos nós já tomamos a nossa cruz nesta manhã. E enquanto nós não pudermos trocá-la pela coroa que nos está preparada, nós não vamos largar a cruz por nada. Aleluia. O convite de Cristo para quem aceita Jesus como Salvador é abraçar a cruz como Ele abraçou e levá-la. E se você viver depois de ter uma experiência salvífica com Jesus no Calvário, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se você estiver predestinado por Deus a viver 50 anos, e você viver 49 anos e 11 meses e 29 dias com a tua cruz no ombro, e no último dia desistir da tua cruz e largá-la no chão, os teus 49 anos, 11 meses e 29 dias serão perdidos. O que vale mesmo não é como começamos. Podemos começar até cambaleando, mas o que importa mesmo é a maneira que vamos terminar. Nós precisamos chegar diante de Cristo com a nossa cruz nos nossos ombros, e Jesus terá o prazer de tirá-la dos ombros e colocar uma coroa sobre a nossa cabeça. Quantos podem dar glória a Deus esta noite? Jesus sabia que viver uma vida cristã não é fácil. E então Ele vai prometer aos discípulos, Ele vai dizer aos seus seguidores iniciais, que em longo plano cresceriam. Começaram com 12, mas os projetos de Deus que começam pequenos, a tendência sempre é crescer. Deus começa as coisas pequenas, porque Deus faz cada coisa no seu tempo, e cada degrau nós subimos de uma vez só. E a igrejinha que começou só com 12 crentes, hoje é uma igreja que só no Brasil tem 50 milhões de servos e de servas de Deus, e aonde Deus coloca a mão, não há nada que possa impedir o seu crescimento. E Jesus, sabendo que não era fácil ser crente, que é difícil levar a cruz, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, gente, eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desamparados, sem um pai, sem um amigo,
sem alguém para lhe ajudar, sem alguém para ajudar a carregar a cruz de vocês. E Jesus fala por diversas vezes, inúmeras vezes, sobre este, que ele enviaria para os discípulos, para lhes ajudar na sua jornada de crente, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Eu sirvo a Deus há 16 anos, desde os meus 17, e eu já passei muitos baixos na trajetória, já passei muitos momentos difíceis na minha trajetória, mas aquele que veio, enviado por Jesus, para não nos deixar órfãos, sempre que eu pensei em desanimar, ele estava ao meu lado para me estender a mão e me colocar de pé outra vez. E ele se chama Paracletos, a vossa majestade, o Espírito Santo. E ele está aqui para nos ajudar a chegar no céu. Este é o propósito de Deus para a tua vida, moça. Este é o objetivo de Deus para a tua vida, moço. Deus não quer te usar muito na terra, como pregador, como cantores, e no final você ir para outro lugar, que não seja o lugar de descanso. Deus não quer te dar um nome conhecido. Eu digo sempre que ser famoso não tem problema. O problema é ser arrogante, ser orgulhoso, ser vaidoso, porque ninguém tinha mais fama do que Jesus Cristo. Só que a fama nunca corrompeu a sua simplicidade, a sua humildade. Ter fama nada mais é do que ser conhecido por muita gente, aleluia, mas não tem problema. Eliseu também era conhecido, Elias também era conhecido, aleluia. Moisés era conhecido demais, não tinha ninguém que não conhecia Moisés. Ninguém foi tão conhecido no Egito como José, até mais do que o faraó, tanto que as pessoas se curvavam diante do trono dele e diziam: Safenate Paneia, esse que está indo aí no trono é o Salvador do mundo. Mas a fama não corrompeu nenhum deles. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois da experiência em que Jesus desceu para passear na fornalha com eles, ninguém era mais conhecido que eles na Babilônia. Mas a fama que eles obtiveram não tiraram o brilho do Espírito de Deus no rosto deles, e nem a glória de Deus da vida deles. Mas eu quero lhe dizer, Jesus não quer te enriquecer na terra para você ficar aqui. Jesus não quer te dar muitos carros só para você curtir a tua vida aqui. O objetivo maior de Jesus é te levar para o céu. O objetivo maior de Deus é me levar para o céu. O objetivo de Deus, mais do que ser pregadores, porque no céu ninguém vai pregar, mas uma coisa é certa: no céu precisa-se urgentemente de mais componentes para os corais celestiais. É o coral que nunca acaba as vagas, é o coral que nunca acabam os lugares. Ainda tem lugares faltando, e você vai ser aquele que Deus vai levar ao céu. Quem quer ir para o céu comigo nesta noite? Levante mais uma vez a sua mão, sabendo que não seria fácil para a igreja, e muito em especial para a mocidade, chegar ao céu sozinhos. Jesus vai dizer: olha, eu vou enviar Consolador, o Paracletos, aquele que virá para lhe ajudar, aquele que vai ocupar o meu lugar, aquele que vai fazer o que eu faço. Aleluia. E os discípulos, ouvindo isso, Jesus morre, Jesus ressuscita e vai ao céu. E antes de subir, ele reitera a promessa e diz: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, aí então vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus sobe ao céu, irmãos, a igreja, que inicialmente naquele afã de receber o Espírito de Deus, se reuniram em 500 pessoas. Passando o primeiro, segundo, terceiro dia, o número foi diminuindo. E no 10º dia, no 10º dia de intercessão, de oração, de choro, de lágrimas, de busca constante para que o Espírito de Deus descesse, já não eram mais 500, eram só 120. E a Bíblia diz que, estando eles assentados
Crente gosta de orar de joelho, irmãos. E por que eles estavam lá sentados? Porque eles cansaram. E eles estão cansados, mas estão no lugar certo. Eles estão cansados fisicamente, mas estão no lugar que Jesus mandou ficar. E feliz é aquele que está onde Jesus quer que ele esteja. Eles estão cansados, mas continuam orando. E eu quero que você veja o cenáculo comigo. Tem 120 pessoas orando. E a oração é uma só. Envia o teu Espírito, Jesus. Cumpre a tua promessa, Jesus. Realiza o que falaste que faria. Manda o teu Espírito, Jesus. Eu quero perguntar quantos querem orar com os crentes do cenáculo esta noite. Eu quero. Eu já estou orando em Espírito, dizendo: vem Espírito de Deus. Abre o céu, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Eu quero que você adentre comigo no cenáculo. São 120 pessoas: Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, a irmã Maria, as irmãs aquelas que foram visitar Jesus no primeiro dia depois da sua morte, no domingo, no terceiro dia. São todos ali orando, pedindo o derramamento do Espírito. E depois que você entrou comigo agora no cenáculo, eu quero que você entre comigo no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque depois de 33 anos o céu voltou a estar completo. Aleluia. Preste atenção. Há 33 anos o céu estava incompleto, mas faz 10 dias que o céu está completo de novo. Quando Jesus veio e nasceu na manjedoura, um dos 3 tronos ficaram vazios. O trono do Deus Pai permanecia ocupado, o trono do Espírito Santo ocupado, mas o trono da razão do louvor estava vazio. Só que passam os dias, e 10 dias antes a este texto que nós lemos, o céu está lá, está quase tudo igual, mas a razão do louvor ainda está na terra. Jesus ainda está na terra e o trono ainda está vazio. Glória a Deus. Só que de repente, os anjos não sabem de nada, porque não são oniscientes. De repente alguém brada: abram-se aos portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. E de repente alguém brada no céu e diz: mas quem é este Rei da Glória? Glória a Deus. E a voz responde: o Senhor, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Abram-se aos portais eternos. E as portas do céu se abrem, Guilherme. Como vão se abrir para você, como vão se abrir para mim, como vão se abrir para os obreiros, como vão se abrir para este coral, como vão se abrir para as igrejas. Os portais se abrem, de repente lá vem ele. Levando o que pedem graça. Agora vem ele, marchando em direção ao lugar que é seu por direito. 33 anos o trono esteve vazio e ninguém ousou dizer: posso ocupá-lo, Senhor, porque todo mundo sabe que o trono é de Jesus. Na igreja o lugar mais importante é para ele. Aleluia. No ministério do pregador o trono é dele. O ministério do cantor o trono é dele. Nesta igreja o trono é dele. Ninguém pode ocupar o lugar que é dele por direito. E ele vem entrando. Emando e celebre nada. Emando e celebre nada. Sura magara xaraba. Uia canto e amarraia. Ele retorna ao céu, como era desde o princípio. Veste branca, salpicado de sangue agora. Primeira diferença. Um nome que está na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Mas o que chama a atenção dos anjos, do arcanjo, dos querubins, dos serafins, é que está quase tudo igual. Os olhos como chama de fogo, os cabelos como a branca lã.
Só que eles olham, tem 4 marcas no corpo dele. Uma na mão direita, uma na mão esquerda e uma em cada pé. E essas 4 marcas dos cravos. A do lado não aparece porque tem a veste branca. Essas 4 marcas são a representação de que a igreja venceu. São a representação de que ele venceu pela igreja. São a representação que ele venceu pela tua vida para te dar o direito de morar no céu. E ele vem e ele senta no trono. E o céu começa a adorar como há muito tempo não adorava. Os anjos começam a olhar para o rosto dele e começam a louvar com ainda mais intensidade, mais amor, mais afinco. Começam a adorar. E os serafins, como nunca, eles voltam a bradar. Eles bradavam quando Jesus estava fora do trono, irmãos. Eles bradavam: santo, santo. E o trono está vazio. Eu estou pregando a Bíblia. Santo, santo. E o trono vazio. Só que agora, depois de 33 anos, eles olham para o trono e dizem santo. Eles olham para o segundo trono e dizem santo. E eles olham para o terceiro trono e dizem santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Os anciãos, como há muito tempo, correm diante do trono e atiram as suas coroas e dizem: digno é ele de receber o poder, a honra e a glória para todo sempre. O céu está em festa, muito mais do que qualquer congresso que você ou eu já participamos. Aqueles cultos de avivamento, sabe? Você larga o microfone, a igreja fica com a porta aberta ou fechada até 10h30, 11 horas da noite. Muito mais do que aqueles lá, pastor. Há uma alegria tremenda no céu, um barulhão de adoração e de louvor. Eu vou dizer aqui, irmão, se alguém não gosta de barulho espiritual, de barulho de crente, tem que procurar outro lugar, porque o céu é o lugar mais barulhento que existe. No céu até os velhinhos fazem barulho. Glória, 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 louvor, honra, majestade. E Jesus está ouvindo aquele ovacionamento de adoração e de louvor, e de repente, irmãos, entre o ovacionamento e o louvor, ele escuta uma vozinha fraquinha, cansada, não do céu, mas da terra. Em minhas palavras de ovacionamento e adoração: santo Senhor, santo, santo. De repente ouve uma voz. Quem era? Era João, o apóstolo amado, dizendo em oração: Jesus, envia o teu Espírito. Com lágrimas nos olhos, o céu estava completo como nunca. E a igreja aqui embaixo, orando com a voz trêmula, já cansada: Jesus, cadê o Espírito Santo? Tu disseste, tu prometeste, envia o teu Espírito. E o céu em adoração, e Jesus ouvindo a oração da igreja. Aquela multidão e multidão e multidão de anjos. Escute, aquela multidão e multidão de anjos não ofuscou a oração da igreja. De vez em quando se ouvia uma voz trêmula no meio da adoração e do louvor que dizia: Jesus, e o teu Espírito, vem ou não vem? Envia, Senhor. Nós não vamos suportar, nós não vamos chegar no céu. Envia o teu Espírito, 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 envia o teu Espírito. No 10º dia, no 10º dia, Jesus não suportou mais ouvir a oração da igreja e ele se coloca de pé. E o Deus Pai dá a ordem, e o céu vai ficar incompleto de novo.
Agora o trono do meio está completo, o da direita também. Jesus disse: eu venci e me assentei à destra do Deus Pai. Só que agora é o Espírito de Deus que vai deixar o céu incompleto. Ele vai sair, abandonar, abrir mão da sua glória e vai descer, 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 descer e descer. É o mesmo Espírito. Para Jesus desce como pomba e para a igreja desce como fogo. Glória a Deus, aleluia. Para Jesus o Espírito de Deus veio como pomba e para a igreja Jesus vem como fogo. E ele vem. E se ouve, a Bíblia diz, um som de um vento forte e barulhento. E o Espírito de Deus sopra sobre cada vida que estava naquele santuário orando. E a Bíblia diz que eles viram línguas repartidas como que de fogo. O alvoroço espiritual foi tão marcante que quem passava na rua olhava para dentro e dizia: essas pessoas estão embriagadas. Sabe por que embriagado, irmão? Porque quem está embriagado não tem autocomando. Quem está embriagado, o álcool manda nele. E é por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que mandava neles agora, e veio sobre eles, tomou posse da vida de cada um deles. E quando o Espírito de Deus enche eles, quem estava lá fora disse: estes homens estão embriagados. E Pedro se coloca de pé para ministrar a primeira mensagem depois da efusão do Espírito. E ele vai dizer: gente, ouçam por favor, ninguém aqui está embriagado. O que aconteceu aqui é o versículo 17 que eu li, irmãos. O que aconteceu aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A primeira verdade sobre o derramamento do Espírito Santo, que está no versículo de número 17, é que o derramamento do Espírito Santo é atual, é para hoje, é para agora, é para nós. Quem acredita nisso pode dizer glória a Deus. De verdade, irmão, só quem acredita que o derramamento do Espírito Santo é para Deus tem bradado no meu coração. Deus tem falado muito comigo enquanto eu tenho me humilhado. E tem dito ao meu coração: filho, eu tenho pressa de encher esta geração. É para agora, é para mim, é para você, é para nós. Quem quer ser cheio desse Espírito de Deus? Deus quer nos encher. Deus quer nos encher. Não é só para nós falarmos línguas na igreja, é para nós sermos mais honrados, para nós sermos homens de Deus, não só na igreja, onde nós estivermos. Deus quer nos encher do Espírito Santo para que o nosso testemunho seja verdadeiro, seja real, seja sincero. Deus quer nos encher do Espírito Santo para ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. E como tem gente que precisa, como tem gente que precisa da nossa ajuda. O derramamento do Espírito não foi para Paulo, irmãos, não foi para João, não foi para Tiago. Eles viveram o seu período, a sua experiência pessoal. Agora é hora, é hoje. Não dá mais para perder tempo, jovem. Eu sei que tu tem planos para a tua vida, mas abra uma brechinha na tua rotina corrida e dedique a Deus, porque você vai fazer o melhor investimento da tua vida. O texto diz: nos últimos dias, é hoje, é agora.
é atual. Derramarei do meu espírito, diz Deus. Eu quero dizer que o derramamento do Espírito Santo é infalível. Não tem sistema humano que vai impedir. Não tem política, não tem nada que vai impedir. Diz Deus. É Deus quem está dizendo: derramarei do meu Espírito. Glória. Terceiro lugar, o derramar do Espírito Santo é abundante. Derramarei. Lá no original, quando você lê a palavra derramarei, a impressão que se tem é que Deus vai abrir o céu, vai rasgar o céu, que Deus vai pegar com as suas santas mãos e vai abrir o céu. E vai pegar uma botija gigantesca de azeite e vai começar a passar sobre a terra. É isso que nós lemos lá no grego, lá está escrito assim: abrirei o céu e derramarei a botija de azeite sobre quem quiser receber. Eu quero perguntar: quem é assim? Derramarei. Glória a Deus. Do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que é toda a carne? Deus está dizendo: ninguém que quiser ser cheio vai ficar de fora. Ninguém, absolutamente ninguém que quiser ser cheio vai ficar de fora. Deus está dizendo que vai encher pessoas na África, na Ásia, na Oceania, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, em Estância Velha, em Rotim. Eu sinto a glória de Deus aqui neste altar. Eu sinto o Espírito de Deus se movendo aqui. Derramarei no meu Espírito sobre toda a carne. E aqui vem a parte que eu mais amo. E os vossos filhos e as vossas filhas serão cheios. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. O que é isso, irmão Tiago? É Deus convidando a igreja para mergulhar, para entrar no sobrenatural de Deus. Quem crê que Deus ainda tem visão para a sua vida? Quem crê que Deus ainda tem sonhos? E derramarei o meu espírito sobre os servos e as servas. Deus está dizendo que ninguém que quiser vai ficar de fora. E eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, qual é o requisito principal para o Senhor me encher do Espírito Santo? E o Senhor disse: é algo difícil. Eu disse: por que, Senhor? E Ele disse ao meu coração: enquanto tiver alguma coisa em ti que impedir o derramamento total do meu Espírito, eu só posso derramar em quantidades menores. E Deus falou comigo que Ele só pode encher alguma coisa que esteja completamente vazia. Nós não somos cheios da glória de Deus só porque um pregador de longe vem pregar. Nós não somos cheios do Espírito de Deus só porque é um congresso grande. Nós não somos cheios do Espírito de Deus só porque nós estamos em um grande evento. Não, o segredo é: quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais de Deus nós recebemos em nós. Você fique de pé comigo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O céu estava incompleto
De repente Jesus completou. A sua completitude durou 10 dias. E o Espírito Santo veio à terra e deixou mais uma vez o trono vazio. Ouça, igreja, por favor. Está chegando a hora e não vai demorar. Que o céu vai estar completo na sua plenitude pela última vez. E depois dessa vez, nunca mais o céu estará incompleto de novo. Aleluia. O Espírito de Deus vai voltar para casa. E vai ocupar, assim como Jesus, o trono que é dele por direito. Quando Jesus subiu, Jesus levou alguns. Mas o Espírito de Deus, quando voltar para casa, e o Cordeiro diante dele, vai levar uma multidão incontável de crentes que vão completar o céu para sempre. Eu vou estar no meio dessa multidão. Eu quero perguntar quem mais vai. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios da glória de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus tem bradado no meu coração. Deus tem falado comigo. Eu quero perguntar esta noite: tem alguém aqui que quer ser cheio da glória de Deus? Que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu quero. Glória a Deus. Eu estou quebrantado esta noite porque eu quero Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode fazer comigo. Se você quiser ser cheio do Espírito de Deus comigo, vem diante do altar. Eu quero orar contigo. Não apenas por você, mas com você. Eu creio que tem jovens aqui que têm esse desejo de ser cheio da presença de Deus na sua vida, de ser cheio da glória de Deus na sua vida. Feche os seus olhos por um momento e adore a Deus. Oh, glória a Deus. Venha, jovem, eu quero orar por ti esta noite. Aleluia. Nós vamos orar em forma de louvor enquanto você vem. Eu quero orar.